Olá, tudo bem? Passando aqui para fazer um vídeo e conversarmos um pouquinho sobre um tema que tem sido muito debatido no Brasil, que é a intimação do Musk pela rede social X. É muito importante que nós compreendamos essa questão do ponto de vista processual, né? Porque quando a gente compreende do ponto de vista processual, nós vamos identificar com clareza a natureza dessa decisão, se é equívoco ou não, se isso é possível ou não, se isso de fato representa um autoritarismo. Então vamos compreender adequadamente. A questão que se coloca é a chamada capacidade processual. Uma empresa que funciona no Brasil tem que ter um representante legal, uma pessoa jurídica tem que ter um representante legal, ou seja, o artigo 70 do CPC começa a tratar da capacidade e o artigo 75 vai nomear ali quem são os representantes legais, ou seja, o condomínio tem o seu representante legal, o síndico, e da mesma forma uma pessoa jurídica tem que ter um representante jurídico no Brasil. Pois bem, a empresa X atua no Brasil e não tem um representante legal. Então, se essa pessoa jurídica for intimada, ela não tem uma pessoa que a represente, né, e que possa ser responsável por receber aquele ato de comunicação que é a intimação. Isso é significativo, porque se tem uma empresa funcionando no Brasil, é importante que tenha o seu representante legal. A primeira questão que se coloca é essa. Uma pessoa jurídica precisa ter um representante legal através do qual receberá citações e intimações. Pois bem, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, por não ter um representante legal, o STF, né, no meio de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, determina que ele, em 24 horas, nomeie um representante legal. E aí a questão processual que se coloca é quem será intimado e onde, considerando que no Brasil não tem um representante legal. E aí houve a intimação pela própria rede. E isso gera um grande debate, essa intimação é válida ou não. Então vamos fazer aqui uma análise processual e depois podemos ir trocando nos comentários sem problema nenhum. Voltando a dizer que a minha preocupação aqui é com o processo, com o modelo democratizante do processo, ou como querem outros, o modelo garantista de processo, e que a preocupação maior seja assegurar as garantias processuais, as garantias constitucionais. Então o foco principal é compreender o processo e seus respectivos institutos. Pois bem, o CPC, artigo 269, ele trata da intimação. E o artigo 196 do CPC diz que o CNJ vai regulamentar os atos de comunicações oficiais. E assim tem sido feito, né? No período da pandemia, o CNJ editou a resolução número 354 de 2020, que autorizou uma série de práticas de atos remotos, audiência, por videoconferência, intimação e citação não, mas atos processuais praticados remotamente, dentre eles atos de comunicação. E isso avançou no período da pandemia. Nós temos alguns tribunais no Brasil que realizam citação por WhatsApp, intimação por WhatsApp. O Tribunal do Rio de Janeiro, por exemplo, a Corregedoria tem um provimento específico autorizando o oficial de justiça a promover a citação por WhatsApp. E a resolução número 354 de 2020, ela avança nesse sentido, com pandemia, né, que foi vamos chamar assim de um novo normal processual, a possibilidade de você praticar atos virtuais de modo a alcançar a sua finalidade. E a resolução número 455 de 2022, ela amplia do CNJ, né, essa dinâmica ao estabelecer a plataforma digital do Poder Judiciário. Então nós temos agora aí uma dinâmica em que os atos processuais, né, são realizados eletronicamente, e não só eletronicamente, mas também com os meios eletrônicos que estão na sociedade. Né? Nós já temos a penhora eletrônica, a penhora virtual, e isso tem sido cada vez mais um caminho sem volta. Pois bem, e aí a questão que se coloca é, há previsão para citação por rede social, intimação por rede social? Não há previsão. Essa resolução número 455 de 2022 pode dar ali um entendimento que é possível, porque coloca ali o domicílio eletrônico, uma série de coisas, mas essa resolução 455 de 2022 não trata disso. Então não há previsão legal, então nós não vamos chamar de ilícita, é atípica.
é um tipo de intimação atípica. E em sendo um tipo de intimação atípica, prevalece então a regra do artigo 277 do CPC, que elenca o chamado princípio da instrumentalidade das formas. O que é instrumentalidade das formas? A lei determina que o ato seja praticado observando determinada formalidade de um ato. Mesmo essa formalidade do ato não sendo praticada, mas se atingiu a finalidade, efetivamente esse ato é válido pelo princípio da instrumentalidade das formas. Então, se foi feita uma intimação por uma rede social e essa pessoa visualizou, na leitura do artigo 277, princípio da instrumentalidade das formas. Então, do ponto de vista processual, nós estamos vivendo um momento em que a tecnologia está avançando e nós precisamos sempre refletir sobre o equilíbrio entre a aplicação de tecnologias e a garantia de direitos fundamentais. Então esse é o ponto importante, mas eu acho que antes de entrar numa questão de arbitrariedade do ministro do STF, acho que a questão interessante é pensar processualmente. Aqui não está de forma nenhuma isentando nenhum juiz de prática de ato arbitrário, ao contrário. Quem conhece meu trabalho sabe que minha perspectiva é vinculada a um modelo democrático de processo, mas efetivamente qualificar o debate. Ou seja, se de fato o CPC autoriza que a prática feita de outro modo atinja a sua finalidade, esse é um ponto a ser debatido. E uma outra questão é que não há, o que há ali é uma determinação de um representante legal, portanto, o caminho eventualmente é comparecer, impugnar e portanto, responder aí esses atos aí que estão sendo, responder à dinâmica do próprio procedimento que está sendo encaminhado. Então, a ideia do vídeo é contribuir para que nós pensemos esse ato a partir do processo civil e expandir o debate sobre o CPC 15, as garantias constitucionais e a própria efetividade do processo, numa perspectiva democratizante, de modo a concretizar em todas as etapas do processo os direitos fundamentais. Um grande abraço, comenta aí, vamos continuar trocando, porque esse é um tema muito importante do direito processual.